então para a nossa ministração, convites ao coração. Vocês estão preparadas para receber um convite no coração de vocês? Ixi, não estão, não. Vocês estão preparadas para receber um convite ao coração de vocês? Agora eu senti a preparação. E qual que é o significado de convite, então? Convidar, receber um convite, quer dizer que você está sendo chamado a participar de algo, uma celebração, uma ocasião muito especial. Né? Quando tem um convite, significa que algo vai acontecer e você está sendo chamada a participar. Então, quando você recebe um convite, tem um preparo, né? Tem um investimento para que você esteja em determinado lugar, independente de qual convite você receba. Qual que é a diferença entre passa lá em casa qualquer dia para tomar um café, ai, vamos marcar de se ver, vamos marcar para se ver, acho que em agosto dá, e um convite de verdade. Um papel que tem a data, tem o local, tem o seu nome, sobrenome, e o pedacinho assim, individual, tá lá assim. Qual que é a diferença? Eu acredito que é a seriedade do negócio, né? Então, esses convites em papéis, normalmente a gente recebe o quê? É um convite de casamento, é um convite de festa de aniversário, é um convite de uma celebração super especial. Então, você se prepara para aquela ocasião. Passa lá em casa qualquer dia para tomar um café, você não sabe qual que é esse dia. Você não sabe quando é, nem foi tão intimista assim, nem foi uma coisa nossa. Vai lá em casa na quinta-feira para a gente tomar um café da tarde, conversar sobre a vida, não é? Então, você se prepara para uma ocasião especial quando você recebe um convite. Até porque qual é a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente já sabe o que vai acontecer? Quando a gente é chamado para um casamento, qual que é a primeira coisa? Que roupa que eu vou usar? Ai, que eu vou ter que arranjar um vestido. Ai, mas eu não tenho salto. Ai, acho que fulana me empresta. Não, mas tem que ter brilho. Vou comprar um iluminador. É isso que passa na nossa cabeça. Porque a gente está se preparando para ir a esse lugar. Porque houve um convite. Inclusive, é muito importante. Porque eu mesma já sabia que eu ia usar esse belíssimo vestido há umas 2 semanas. Quando anunciaram assim, vai ter culto de mulheres. Eu falei, yes! É a minha oportunidade de usar o meu vestido preto. Então, a gente pensa na roupa que a gente vai usar, a gente se prepara para isso. E assim como o anfitrião da festa se prepara para te receber, então, é alugado um espaço, é decorado esse espaço, é arranjado comida para a gente comer, graças a Deus. Ele se prepara, quem é convidado também se prepara. Então, se é aniversário, tem que pensar no presente que vai dar, e é difícil demais pensar no presente que a gente vai dar. É pensado em qual roupa que eu vou usar. Se é aniversário infantil, eu já vou assim, menos arrumada, no caso. Se é um aniversário, uma festa de 15 anos, eu já vou mais arrumada. Então, tanto o anfitrião quanto o convidado se planejam para o evento. Então, guardem isso. Por quê? O nosso Deus, ele está o tempo todo fazendo convites a nós. O tempo todo, todos os dias. A Bíblia, inclusive, quem trouxe a Bíblia? Olha, bastante gente, arrasaram. A Bíblia, ela é uma história sobre convites. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 11, os versículos 28, 29 e 30. Lá no livro de Mateus, no final do capítulo 11, nós recebemos um convite para descansar. Diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso? Jesus.
Então, Jesus está nos convidando a descansar. E mais do que isso, Deus nos convida a descansar de tal forma que Ele nos oferece uma troca de jugo. Ele fala meio que tipo assim, ó, me deixe com a sua dor e toma a minha paz. Por quê? Ele sabe que o nosso jugo está pesado. E aí ele fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele pede que você passe para ele tudo isso que está te atrapalhando, tudo isso que está te pesando, está te impedindo de fazer as coisas no seu dia a dia para você receber a paz, que excede todo o entendimento. É essa troca. E essa troca é justa? Não é justa. Você dá todos os problemas e ficar de boa. Não é justo. Mas Deus nos convida a isso. Não tem ninguém que conhece a sua dor mais profundamente e verdadeiramente do que o próprio Deus. Do que aquele que consegue sondar os nossos corações. E mesmo assim, Ele se oferece para ter essa dor. Para que você receba a paz que excede todo o entendimento. Ele conhece o que você está passando. E Ele quer justamente que você não passe por isso. Ele quer trocar, para que você consiga ter cabeça e descansar. Você está sendo convidada a descansar no Altíssimo. Olha que convite maravilhoso. Não tem lugar melhor para descansar. Lá em Apocalipse 3, versículo 20... nós temos um convite para intimidade, para comunhão, para profundidade. O que diz no versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que esse convite nos traz, então? Deus, Ele nos convida a abrir a porta do nosso coração para que Ele faça morada, né? A gente cantou aqui, no teu olhar eu fiz minha morada. Para onde eu irei se só tu tens? Coisa linda. Exatamente. Deus, Ele está nos chamando para que a gente permita que Ele limpe o nosso coração. A gente permita que Ele organize o nosso coração, a bagunça que existe dentro dele. Ele diz que está à porta esperando para entrar. Então, Jesus, ele, que legal, ela está na igreja. Pum, entrei no coração dela. Não é assim que acontece. Ele vê a sua disposição e está lá assim. Ele já bateu na porta, já tocou a campainha. Está esperando alguém ouvir. E Ele promete que quem abrir, o que Ele vai fazer? Ele vai entrar. E Ele vai cear com essa pessoa e essa pessoa com Ele automaticamente. Então, Ele está à porta esperando para entrar. E quem abrir terá a presença de Deus no coração dela. Olha que coisa forte. É a presença do próprio Deus no coração dela. Então, nesse sentido, eu achei interessante que Jesus, Ele está esperando o nosso convite. Então, esse versículo de Apocalipse 3:20, Jesus, ele está nos convidando a convidá-lo. Então, olha, eu estou à porta, eu estou batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e eu cearei com ele. Então, ele está esperando o nosso convite e nos chama para convidá-lo. O Senhor conhece a bagunça que há no seu coração, no meu coração. E Ele tem o bom grado de arrumar essa bagunça. Às vezes a gente se esconde da presença de Deus por vergonha da carga emocional que a gente tem, da carga, às vezes, de uma vida de pecado que a gente tem, mas Ele está só esperando para poder arrumar. Então, Ele está te convidando hoje a ter uma vida de intimidade e profundidade com Ele, comunhão principalmente. Lá em João 7, capítulo 7, versículos 37 e 38, nós vemos um convite para matar a sede da alma. Olha só.
No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro dele. A nossa alma, ela anseia por Cristo. Existe naturalmente uma sede, um vazio, uma fome da nossa alma por Cristo. E as pessoas que não conhecem a Cristo, elas tentam preencher esse vazio de todas as formas possíveis. De 1 milhão de formas já tentaram e elas continuam com esse vazio. Elas continuam ansiando por algo que as preencha, ansiando por algo que mata essa sede, que mata essa fome. E não há nada que vai fazer isso além do próprio Deus. Então, naturalmente, nós já ansiamos por conhecer a Cristo, porque a nossa alma, ela veio com um pedaço faltando, e esse pedaço é a comunhão com Deus. E é muito legal que Jesus, ele fala assim: se alguém tiver sede, venha até mim e beba. Se eu estou com sede, eu vou até a minha garrafa e bebo. Se eu estou com fome, eu vou até a minha geladeira, até o meu armário, e eu como. E eu traduzo essa fala de Jesus para o seguinte: se alguém quiser me conhecer, venha até mim e me conheça. Se alguém quiser saber qual é a minha vontade, venha até mim e pergunte. Se alguém quiser saber se esse é o plano que eu tenho para a vida dela, venha até mim e fale. Então, nosso Deus é um Deus disponível. E nós temos acesso à presença de Deus. Jesus deixou claro: eu estou aqui. Se alguém quiser ter dons, venha até mim e peça. Se alguém quiser um esclarecimento, venha até mim e peça. Se alguém quiser conhecer os desejos do meu coração, venha até mim e me conheça. Então, Ele é muito disponível e nós temos acesso à presença dEle. Nós podemos preencher esse vazio, matar essa sede, essa fome que a nossa alma tem, porque Ele é a fonte de água viva. E então nós recebemos o convite para matar essa sede, e Ele está super disponível para matar essa sede na nossa alma, porque Ele é a fonte de águas vivas. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nós recebemos um convite à oração, que diz no versículo 3: clame a mim e eu responderei. Eu lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse versículo está falando que quem clamar obterá uma resposta. E no Salmo, capítulo 9, versículo 10, também diz que aqueles que buscarem o Senhor não serão abandonados. Né? Salmo 9, 10 é os que confiam no Senhor buscam. Pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Então, é uma outra promessa. Nesse salmo também vai dizer que o Senhor não abandona os que o buscam. Deus, Ele nos convida para uma vida de oração e de clamor. E nesse convite também há uma promessa. E é a promessa de que nós não estaremos só. No clamor, Deus vai te ouvir. É uma promessa. E esse convite à oração é nos momentos que é fácil orar, é nos momentos que você sabe o que dizer, mas é nos momentos também que está difícil, que você não sabe o que dizer, que tem tanta coisa para falar a Deus que você não sabe nem por onde começar. É tanta dor que você sente no seu coração que você não consegue nem falar, você não consegue nem colocar em palavras. E Deus, Ele te chama, chora. Ele traduz as suas lágrimas. Ele está te chamando para ter um relacionamento. A oração, ela não é somente as palavras bonitas que nós conseguimos falar. Ela é o momento que a gente se entrega de coração aberto. É quando a gente se expressa para o Senhor.
Independente do que nós vamos falar, independente se nós vamos conseguir falar. Então, mesmo se você não conseguir falar e precisar somente chorar, chore, porque o Senhor vai entender as suas lágrimas. E o convite que a gente vai focar hoje está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 16 ao 24. Mas a gente vai falar só um pouquinho, não vai ler tudo. Um homem fez um grande banquete e convidou muitos. À hora do banquete, enviou o seu servo para dizer aos convidados: venham, tudo já está pronto. E é essa história que a gente vai focar hoje. Nós vamos falar sobre o convite à salvação. E a gente vai ver essa história contada por Jesus sobre os convites do rei, mas a gente vai ver pela ótica do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então, aos poucos, a gente vai vendo e a gente vai conversar. Vou começar por Mateus 22, versículos 2 e 3. Jesus falando: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou o seu servo aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. O rei estava preparando um banquete de casamento para o seu filho. Só do rei preparar um banquete, você já pensa que banquete. Agora, um banquete de casamento para o príncipe, você já pensa que banquete. Entendeu? E ele enviou os servos para convidar as pessoas, dizendo que já estava tudo pronto, vamos para o banquete, mas eles não quiseram vir. Gente, como assim? Só que esse não é um convite qualquer, é o convite para o banquete de casamento do príncipe. Mas aconteceram algumas reações dos convidados. E algo muito ilógico, eu mesma questionei, como assim? É que esse convite não chegou até mim, né? Que senão teria uma pessoa lá. Então, porque é ilógico alguém recusar um convite de um rei para um banquete do casamento do filho dele. Mas a verdade é que a gente pode estar fazendo isso todos os dias. Claro que nenhum rei está convidando a gente para um banquete. Se estiver te convidando e você não me contar, eu vou ficar muito chateada, porque eu vou querer ir. Mas Jesus conta que os convidados não quiseram ir. E mesmo assim, olha só, o rei preparou um banquete, sensacional. Convidou as pessoas, elas não quiseram ir. O que o rei faz? Ele insiste mais uma vez, onde já se viu. Insistir para as pessoas irem. Só que Deus, Ele está o tempo todo insistindo com você, em alguma coisa. Há alguma coisa que Deus Ele já falou, e aí você não quis ir, e Ele continua insistindo com você. Ele te dá novas chances, promove encontros, chamados, e temos ignorado. Como você tem reagido aos convites que Deus faz para você? Você continua insistindo no seu coração? Ou Deus tem que continuar insistindo e você está deixando de lado? Como você tem respondido aos convites de Deus para a sua vida? Então, primeiro, responda aos convites ao coração com os ouvidos espirituais sensíveis. As pessoas responderam ao convite do rei com muita indiferença, né? O rei, ele fez o convite, não quiseram ir, e aí depois ele insistiu. Só de ter que insistir já mostra a indiferença das pessoas. Mas vamos ler em Mateus 22, versículos 4 e 5. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento.
Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo e o outro para os seus negócios. Esse era o segundo convite que o rei estava fazendo. Gente, vai ter o casamento do meu filho. Aí não quiseram. Aí, gente, já está tudo pronto. Já matou os animais, já está a mesa posta. Vamos lá, galera, vamos lá. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo e outro para os seus negócios. Então, esse convite ele já insistia. Veja, já está tudo pronto. Veja, tudo tem abundância. Veja, eu já preparei tudo. Mas a indiferença fez com que cada um dos convidados olhasse somente para si, para o seu campo, para os seus negócios, para os seus compromissos. E sempre seremos indiferentes ao que Deus está falando quando nós estivermos mais preocupadas com as nossas questões. Então, Deus pode nos chamar para o que for. Se nós estivermos pensando no nosso dinheiro, na nossa vontade, na nossa situação do momento, na nossa família, nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos medos, nós nunca vamos responder ao que Deus está nos chamando. E a indiferença, o egoísmo, vai alimentar a nossa insensibilidade. E nós não vamos conseguir responder aos convites ao coração com sensibilidade ao Espírito Santo. Aceitar um convite é sempre deixar algo para trás, é sempre investir em algo. Então, se eu aceito um convite, eu deixo de ir a um lugar para ir a outro. Se eu aceito um convite, eu deixo de ficar com uma pessoa para ficar com outra. Se eu aceito um convite, eu deixo de fazer uma coisa para ir fazer outra, certo? Porque o meu dia, naquele momento, vai estar ocupado. Então, aceitar um convite e ir a ele é abrir mão de qualquer outra possibilidade que exista. E você vai focar somente no seu convite, no que você tem que fazer. A sensibilidade, ela vem da intimidade. Então, da proximidade com aquele que te chama. E eu chamo vocês agora para investir tempo, investir serviço. Investir tempo é, de fato, você ter um bom tempo de devocional, para você se aproximar de Deus. Ter um bom tempo de oração, porque às vezes a gente não sabe orar porque a gente não ora. Não é que, é porque eu tenho muita coisa para falar, não sei o que falar, mas também você acumulou de 5 anos, por onde que você vai começar? Então, invista tempo e serviço. E invista em fazer algo que não seja apenas para você. E aí você ficará cada vez mais sensível e pronta para o que o Pai está te dizendo, para o que o Pai está te chamando. E aí vai conhecer. Lembra que Jesus fala, quem tiver sede, vem até mim e beba? Só que a pessoa precisa ir até Ele. E aí ela estará sensível para o que Ele vai falar. Não adianta também estar com sede, ficar sentada e ficar, Jesus, cadê meu copo de água? Não tem. Então, a sensibilidade, ela vem da intimidade, da proximidade. E aí, Deus quer a sua proximidade e sensibilidade. Responda aos convites ao coração com ações de obediência. A segunda reação ao convite que o rei fez é uma rebeldia em massa, assim. Eu vou ler para vocês, capítulo 22, versículos 6 e 7. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. As pessoas, elas não só rejeitaram o convite que o rei fez, mas eles mataram aqueles que levavam o convite. Que insanidade, gente. O que aconteceu? Era só um banquete de casamento. E os servos foram mortos. Foi o ato de rebelião e rebeldia. Eles mataram os servos e mataram a palavra, que era o convite que eles carregaram. As pessoas estavam sendo convidadas e elas só poderiam ter dito não.
Aí o rei insistiu, aí acabou. Aí elas mataram os servos. E só que a gente tem que lembrar que essa história do banquete toda, Deus ele está trazendo, Jesus, né, está trazendo, falando sobre o reino dos céus. E é exatamente isso que acontece, não é? Qual que é o convite que os servos estavam entregando? O evangelho, a salvação. Eles estavam levando para as pessoas, nós estamos levando para as pessoas a salvação, a palavra viva do evangelho. E as pessoas têm sido mortas. As pessoas têm sido torturadas por causa disso. E se você pensar, de fato é insano, porque a gente convida as pessoas a ter uma vida eterna de alegria, de paz, né? Com Cristo. E não só o convite é rejeitado, mas as pessoas também. Você pode se rebelar abertamente contra o convite que Deus te deu. Então, Deus te chamou para uma coisa e você vai falar, não, eu não quero, eu não vou, eu já estou decidido, eu já bati o pé. E pode ser que você não chegue literalmente a matar uma pessoa, eu realmente espero que não. Mas você mata a palavra, você mata o convite, porque Deus, Ele está te chamando para fazer algo e você abertamente diz não, você abertamente decide não fazer isso, você mata o convite que Ele está te fazendo e você mata também o que Ele quer fazer na sua vida, através da sua vida e na sua vida. Ele quer fazer coisas e Ele quer que você faça parte disso. Quando você abertamente diz não, você abertamente está dizendo, ai, Senhor, eu não quero ser usada, ai, deixa eu ficar aqui no meu canto, deixa eu ficar com a minha salvação que eu já consegui, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, eu tenho vergonha de aparecer muito, então me deixa aqui. E aí você está dizendo não a justamente ser a ponte que leva as pessoas a Cristo. E esse é um não tão duro de ser dito. Você mata a palavra, dizendo não. Você despreza o convite que há nessa palavra. Quando, na realidade, você devia estar matando o velho homem, a velha mulher, que é o culto elas por ele. Você devia estar matando a velha mulher que há em você. Você devia estar matando os desejos da sua carne. Os medos que te prendem, porque Deus, Ele gosta de trabalhar naquilo que a gente tem medo, naquilo que é desconfortável, porque é assim que a gente cresce. Claro que assim, quando a gente está fazendo algo que a gente já sabe, quando a gente está fazendo algo que a gente já está familiarizado, a gente cresce pouco. Mas quando é desconfortável, cara, eu tenho que aprender algo diferente. Eu tenho que fazer algo que eu jamais imaginei fazer na minha vida. Eu tenho que falar com fulano que eu nem quero falar com esse fulano. Aí você cresce. Aí você cresce tanto em maturidade, quanto em conhecimento, espiritualmente, tudo. Aí você cresce. Então, você deveria estar matando os desejos que te afastam de Deus diariamente. E não o convite que Ele está fazendo para você. Não o convite que vai te aproximar dEle. Quem que você está escolhendo matar? Os convites de Deus para a sua vida ou os desejos da sua carne? Porque quando a gente decide também aceitar o convite de Deus, nós estamos matando os receios que nós temos. Ah, mas eu não sou boa em fazer isso. Né? Tem pessoas muito melhores que eu. Gente, sempre vai ter pessoas muito melhores do que você. Em todos os lugares. E sempre também vai ter uma criança asiática melhor do que você. Independente do que você faça. Então, não se sinta acuado. Se o problema é ter gente melhor do que você não vai fazer nada. Principalmente se você estiver começando a aprender, né, gente? Me poupe. Você começou há um dia, mas eu não sou boa. Mas tudo bem. Então, escolha quem você vai matar. Não. De verdade, sempre bom lembrar. Ou os convites que Deus está fazendo para você, a transformação que Deus pode estar entregando na sua vida, a oportunidade que você está tendo de ser usada por Deus, ou a sua carne, os seus desejos.
Responda aos convites ao coração com postura de honra. Isso é muito importante, gente. Depois de toda essa rebeldia, né, depois que todos os servos foram mortos, o rei mandou chamar todo tipo de gente para a festa e encher o salão. Então, ele tinha os convidados dele, que recusaram. E aí ele falou, quer saber? Chama todo mundo, vai apodrecer aqui a carne, já matou meu rebanho, vamos lá, vamos aproveitar. Eu não vou conseguir comer sozinho. E aí encheu o salão. Mas, aqui nesse trecho que eu vou ler, a gente vê uma pessoa que reagiu com postura de negligência, não honrou esse convite que recebeu do rei. Em Mateus capítulo 22, versículos 11, 12 e 13. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então, o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. É só por causa da veste nupcial, né? Mas eu vou explicar, tá, gente? O não usar a veste nupcial significa que ele não estava com a roupa adequada para aquela celebração. E assim, não era uma questão da pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Porque a pessoa com dinheiro teria umas roupas mais bonitas, e não era isso. Alguns historiadores, eles falam que os anfitriões dos casamentos, na antiguidade, davam as roupas especiais para os convidados. Então, esse cara, ele recebeu a veste nupcial e preferiu ficar com a roupa dele, sabendo que seria muito importante ele usar essa roupa na celebração. Tanto que o fato dele não estar usando fez com que ele fosse amarrado nas mãos e nos pés e lançado para fora. Não só retirado, ele foi expulso, ele foi arremessado. Então, não era apenas um traje, né? Não era apenas o tecido, a roupa. Era uma questão de honrar a ocasião ou não. Gente, não é muito óbvio quando a pessoa liga para o evento pela roupa dela? Fica na cara. A pessoa que vai para um casamento, para uma coisa séria de bermuda e chinelo, camisa de time, vamos falar dos homens aqui, gente. Dá para perceber que, tipo assim, não liga de estar arrumado, né, de estar formal, de estar apresentável. Nem sequer está de alguma forma parecido com o que é para estar na ocasião. Dá para perceber se a pessoa se importa ou não com a celebração pela forma que ela se veste. Né? Então, você se arrumar para ir a algum lugar, você está dando um valor de importância. Você comprar um vestido para ser madrinha num casamento, significa que você valoriza esse casal que vai estar junto, esse casal que vai casar. Então, dá para saber. Então, esse homem, ele estava com uma postura de negligência, ele estava só indo para comer. E, assim, ficou muito claro que ele não veio diante do rei para honrar o príncipe. Ele estava lá só pela festa, para falar que foi. Nossa, estava lá no banquete do rei, não sei o quê. Mas também não passou despercebido, né? Porque, pelo visto, todo mundo estava arrumadinho e ele não. Então, será que nós também não temos vindo a Deus com uma postura interesseira? Quando nós queremos só as bênçãos, a provisão, a proteção, mas nós não estamos se preocupando com as nossas vestes, com a nossa santidade, com a nossa postura, que honrem o Filho de Deus, o Messias, o próprio Cristo. Nesse sentido que Jesus trouxe as vestes nupciais, também para a gente não está falando sobre a modéstia, que é muito importante. Você se vestir de acordo com a sua identidade de cidadão dos céus é muito importante, a modéstia. Mas ele está falando aqui, a veste representa a santidade. Nós não entramos no reino dos céus sem a santidade. Porque o pecado e a presença de Deus não se misturam. Não chega nem perto. Então, será que nós
não estamos nos preocupando com a nossa santidade para honrar o convite que Deus nos fez, a salvação, para honrar o sacrifício de Jesus, o homem, ele ficou mudo, ele não conseguia responder, porque não viver com a honra tirou a sua autoridade, tirou a sua voz, e ele não conseguia responder. Não estar com as vestes apropriadas, não viver uma vida em santidade, nos tira o acesso a lugares que poderíamos acessar em Deus, e nós não iremos, porque nós não estamos prontas. Então, a santidade, ela nos leva a níveis tão profundos com a presença de Deus, que nós vivemos a vontade dele de maneira tão plena, e a falta dela nos tira isso. A falta da santidade, ela nos tira de lugares que a gente poderia ir com Deus, na intimidade com Deus. E nós não estaríamos prontas para receber esse convite antes de renunciar a algumas coisas em prol da nossa santidade. Então, receba o convite que Deus tem para você hoje. Lá em Mateus, no versículo 10 do capítulo 22, está escrito assim: então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Lembra que o rei abriu o convite geral? Então os servos saíram e reuniram todas as pessoas que eles puderam encontrar. Gente boa e gente má. A sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Então, quando eles saíram para convidar as pessoas, eles não estavam nem aí para quem era. Se era morador da rua, se era morador da melhor casa que tinha. Não, vamos todo mundo. O rei está convidando todo mundo. E esse é um texto que se aplica especificamente ao povo judeu que não recebeu a Cristo, né? Jesus estava falando sobre os judeus que não receberam ele como Messias. Mas então o convite, já que os judeus não receberam, o convite foi dado aos gentios. E esse convite se aplica a mim, se aplica a você. Nós estamos sendo chamadas para o banquete do rei. Nós estamos. Vocês viram a mesa aqui fora? Aqui do lado, né? Em casa, toda linda. Obrigada, Ana, pela mesa. Ficou linda. Então, nós estamos sendo chamados a esse banquete. E isso, guarde isso individualmente para você. É para você, é para mim. Porque não é sobre ser boa ou ser má, ou ser pecadora, ou tão santinha. Não é sobre isso. Eu fui convidada mesmo assim. Não interessa se eu aceitei Jesus com 6 anos, com 25 anos, com 53 anos, não interessa. É sobre você estar sendo convidada mesmo assim. Mesmo você já tendo rejeitado uma vez, você recebeu o acesso à presença de Deus do mesmo jeito. E é isso que Cristo faz por nós. É isso que Cristo fez por você, fez por mim. Quando Ele morreu lá na cruz, Ele abriu esse convite a todos nós. Cada pessoa, e não interessa quando você aceitou esse convite, onde você aceitou esse convite, por quê. O que importa é que hoje você tem acesso à sala do banquete. O que importa é que hoje você pode cear com Ele. Então, nós estamos sendo convidadas para uma eternidade com Cristo, uma abundância de bênçãos, frutos, desafios, vitórias, tristezas, mas o que importa é a promessa de que o Criador dos céus e da terra estará com você, comigo. É isso que importa. Aceitar esse convite é aceitar o que vem com Ele. Então, lembra que a gente tem que abrir mão de algo quando a gente aceita um convite? É justamente sobre isso. Quando nós aceitamos o convite da salvação, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, e a missão que Ele traz para nós, nós temos que deixar muita coisa para trás. E isso vai ser muito difícil. Somente por causa do tamanho amor do nosso Pai,
Hoje nós temos o privilégio, e é um privilégio, igual a gente pensou no começo da história, quando as primeiras pessoas foram convidadas e rejeitaram. Como assim você rejeitou um convite do banquete do rei? É o privilégio. O rei te escolheu para ir até os aposentos dele, comer da comida dele. Então, é um privilégio de nós sermos convidados à salvação. Se nós não entendemos que nós precisamos, sim, deixar coisas para trás, essas coisas vão nos ancorar onde nós estamos. E nós vamos perder a hora do banquete. Então, não deixe que as coisas desse mundo te prendam, por mais que doa. Pode ser essas coisas, bens materiais, né? Igual o Zaqueu teve que abrir mão. Mateus, ele também tinha bens materiais. Teve que abrir mão para seguir Jesus. Pode ser a sua família, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus tios, sua família. Pode estar te ancorando na missão que Deus tem para você. Pode ser os seus medos, seus receios, a sua insegurança. Isso pode estar te deixando caminhando para trás, porque você não sabe se aceita o convite, porque não sabe se vai ser capaz. Mas uma coisa que a minha mãe ela sempre fala, que eu e a Karine a gente sempre lembra, dá muita risada, é que ela falou uma vez assim: você acha que você não é capaz? É porque você não é. Aí eu pensei, poxa, obrigadão de coração mesmo, assim, super legal. Então, você acha que você não é capaz? É porque realmente você não é. E é Deus que te capacita. Mas ela vem com esse conforto. Obrigada. Porque eu não sou capaz. Mas eu tenho a certeza de que Deus ele vai me capacitar. Eu tenho a certeza de que Deus ele vai estar comigo para me ajudar, para me levantar quando eu cair, para me ajudar a falar. Eu tenho essa certeza hoje. E eu quero que vocês tenham também essa certeza. Porque a gente vai precisar deixar coisas para trás. Há sonhos que você tem que eles não vão ser realizados, porque não é isso que Deus tem para você. E Deus vai trazer novos sonhos. Deus ele vai trazer novas metas, novos objetivos. Há pessoas que você vai precisar chatear para você conseguir alcançar a sua missão. Há bens materiais que você se apega tão forte que você vai precisar jogar fora. Não há nada que possa te ancorar de tal forma que você perca a hora do banquete. Não deixa nada te tirar do centro da vontade de Deus. Porque vão vir muitas coisas. E coisas que de fato vão ser difíceis de abrir mão. Até porque se não fosse, que diferença ia fazer, né? A gente está na missão ou não. Mas Deus ele te chamou para uma missão. Deus ele te escolheu para algo único. E você não pode deixar isso para trás por medo de qualquer coisa. De não ser capaz, de chateação, medo de julgamento. Não interessa. Porque a promessa é de que Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Como Deus tem sustentado já. Né? Quantas coisas você já não abriu mão pela vontade de Deus? E Deus tem te sustentado? Ele sabe que é difícil. Ele sabe o quanto você precisa da ajuda dele. E ele está pronto. Quem quiser, quem tiver sede, venha até mim e beba. Né? Quem estiver triste, venha até mim e seja acolhido. É isso que Deus chama. Se você estiver com medo, venha até mim e eu vou te dar coragem. É isso que Jesus está te chamando hoje. Então, não deixe que as coisas desse mundo te prendam a Ele, ao mundo. Foque no que te impulsiona. Foque naquilo que vai te levar para longe mesmo. Foque naquilo que vai te aproximar de Deus. Por mais que doa, lembrar daquilo que foi deixado para trás. De decisões que precisaram ser tomadas. Foque naquilo que te leva para mais perto de Deus. E agora é a questão da minha resposta a esse convite. Como que eu vou responder a isso? Eu vou dar atenção ao convite ou eu vou simplesmente focar nos meus assuntos?
Eu vou obedecer ao que Deus está me pedindo, mesmo que isso envolva renúncias. Renúncias que eu não quero fazer. Renúncias que nem no mais longe da minha vida eu pensei que eu teria que fazer. Eu vou obedecer mesmo assim? Eu vou me arrepender quando eu me ver indigna de estar à mesa? Quem aqui acha que foi digno da salvação? Que, Jesus, ele tinha mesmo que ter me dado. Tinha que ter morrido na cruz mesmo, né, para me salvar. Poxa, coitada de mim. Nasci no pecado e Jesus não ia vir me salvar? Alguém se acha digna de receber tamanho amor de Deus? Porque nós não somos. Nós realmente não somos. E em muitos momentos, quando nós aceitarmos esse convite, nós aceitarmos a missão que Deus nos deu, nós vamos estar num lugar e pensar, tipo, nossa, mas essas pessoas, elas são sérias, onde que eu estou? Eu vejo muito isso na minha mãe, eu vou falar de você. A minha mãe, a gente trabalha no Reaja, e eu sempre vi a minha mãe como uma pessoa muito capaz. E ela nem sempre. Mas ela se formou recentemente em psicologia. E assim, ela começou os atendimentos e ela assim, nossa, mas será que eu vou conseguir? Aí você acha que você vai conseguir? Tipo, a mulher é psicóloga desde que eu me conheço por gente, só não tinha formação. E ela acha que ela não ia conseguir? E Deus te chamou para isso. E em muitos momentos, é isso que aconteceu. Você se viu numa posição de tipo assim, mas eu não sou digna de tamanha bênção. Sabe, lugares que ela já chegou com Reaja. Pessoas grandes, com grande poder político, financeiro. E se viu numa situação de tipo, nossa, como que eu cheguei aqui? Mas ela não saiu da mesa do banquete. Mas existem pessoas que impulsionam. Mas, assim, nesse sentido, você vai chegar em lugares que você vai olhar e falar, meu Deus, eu sou uma formiga. Eu não devia estar aqui, eu não sei nem como falar, eu não tenho nem roupa parecida com essas pessoas. Eu não sei nem como me vestir para ir em tal lugar. Você não é digna de fato. De fato, mas Deus te torna capaz, Deus te torna aquilo que você não vê que você é, e sempre. Então, que você não se arrependa quando você se vê indigna de estar na mesa do banquete. Você não é, mas Deus, Ele te torna muito capaz de estar lá. Ele te chamou. E por último, eu vou honrar o Filho vivendo em santidade, ou eu vou estar com uma postura de negligência? Eu recebi já o convite, então agora tanto faz. Eu posso ir do jeito que eu quiser, né? Então, eu aceitei Jesus já, acho que na salinha, acho que tá bom. Não preciso ficar vindo para a igreja, sabe? Não preciso viver em santidade, eu não preciso buscar, não preciso conhecer a Bíblia. Você não está vestindo as suas vestes. Né? Então, se for para você aceitar o convite, que você honre a oportunidade que você teve, que você honre o Filho, o Cristo, e viva em santidade. Então, Deus, Ele te convida para algo hoje. Ele está te convidando. E qual vai ser a sua resposta a esse convite? Eu queria chamar vocês